Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à casa do nosso Deus. Estou achando que eu vou ficar sem esse microfone de novo hoje. Vou ter que levar para casa para poder ver o que está acontecendo aqui. Começar a falhar, nós vamos trocar. Sejam mais uma vez bem-vindos à casa do nosso Deus, a mais um culto de exposição da palavra. Para aqueles que estão vindo a primeira vez, estão nos visitando, ou que estão aqui na igreja pela primeira vez desde que nós começamos, nem faz muito tempo, nós começamos o estudo da carta de Tiago. Nós iniciamos o estudo da carta de Tiago há 2 domingos atrás, 2. E nós paramos por conta do final de semana jovem. E aqueles que não assistiram ou não estiveram aqui na igreja e quiserem saber sobre o autor da carta de Tiago, os destinatários e as circunstâncias, natureza e propósito, temas principais da carta, tudo isso nós falamos no primeiro estudo. E também demos introdução do verso 1 ao verso 4, em que Tiago ele faz algumas ponderações com relação ao sofrimento e às provações provenientes das mãos de Deus, e que os cristãos eles deveriam considerar essas provações como bênção e motivo de alegria. Do verso 1 ao verso 4, Tiago apresenta o motivo pelo qual nós devemos considerar as tribulações, as provações que nós passamos em nossa vida como ganho, alegria e glória para Deus por conta do que acontece e qual o produto de toda essa provação, que é a fé e a perseverança no caminho que Deus traça, no caminho que Deus nos ordena andar. E hoje nós vamos estudar, serão do verso 5 ao verso 18. É um pouco extenso, mas acredito que há possibilidade sim de nós conseguirmos e ainda separar um tempinho depois do nosso estudo para 2 ou 3 perguntas relativas ao tema que nós vamos estudar hoje. E o tema que nós vamos estudar hoje, eu estou colocando o tema só para poder facilitar um pouco, como viver com sabedoria. Nós vamos estudar aí do verso 5 ao verso 18. O capítulo 1 de Tiago? Não, é capítulo 1. E o pior de tudo é que você me assustou. Não. Vamos à leitura? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar.
Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Tiago, ele começa no verso 5, eu digo que ele começa porque nós costumamos separar em perícopes para que fique mais fácil o entendimento. Tiago, ele começa o verso 5 dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Esse verso está ligado com o verso 4, em que Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Acontece que, por conta de traduções, a palavra que foi colocada aqui como coisa alguma é muitas vezes traduzida como a palavra sabedoria. Então, aí acaba gerando um pouco de confusão. Acontece que Tiago, ele, quando se refere à sabedoria, ele está se referindo à sabedoria em meio à provação, em meio ao sofrimento, em meio às adversidades. Sendo assim, todos os nossos sentimentos, eles são aversos à vontade de Deus, ao que Deus deseja, ao bem, à prática das boas obras. O nosso coração é inclinado ao mal, ele não é inclinado ao bem. Apesar disso, ao Cristo regenerar, através da atuação do Espírito Santo, aceitando o ser humano, a vontade de Deus para ele em salvação, a obra do Espírito Santo, ela começa a regenerar um coração que antes era para o mal, inclinado a todas as coisas do mal, só servia para a prática do mal, para que este coração comece a ser moldado, isso nós chamamos de santificação, que esse coração comece a ser moldado pela vontade de Deus na atuação do Espírito Santo. Sendo assim, reconhecer que as adversidades, as provações, dentro do que Tiago falou até o verso 4, são uma dádiva de Deus para a vida do homem, também faz parte da santificação reconhecer tal obra. E que é Deus quem envia as provações até nós, para sermos provados. E se alguém sente falta, nós sabemos muito bem que na lista dos dons espirituais, dos dons que Deus concede ao ser humano e à igreja, nós encontramos espírito de discernimento. É exatamente isso, sabedoria. Sabedoria não é erudição, não é um cara que foi para a faculdade, fez pós-doutorado, publicou diversas defesas de seus artigos e, com isso, se tornou uma pessoa extremamente inteligente. Sabedoria não tem nada a ver com diploma. Nós podemos ter uma pessoa extremamente sábia que não cursou nem a primeira série, nunca pisou numa escola, mas ela tem o dom do espírito de discernimento. Ela consegue discernir através do dom espiritual o que é prova, em que meio que ela está. Só que existem pessoas, irmãos, que não foram agraciadas com esse dom. Dons são distribuídos, nós estudamos isso aqui em Coríntios, dons são distribuídos por Deus, na medida em que Deus deseja, da forma como Deus deseja. Não existe essa questão de chamarmos as pessoas à frente e fazermos imposição de mãos e batizá-las com o Espírito e dar a elas um dom espiritual. Não cabe a nós, e nem a nossa oração de imposição de mãos
sobre quaisquer pessoas dentro da igreja. Quem concede dons espirituais é o Espírito Santo, da forma como lhe apraz. Só que com relação à sabedoria, dentro do sofrimento, dentro das provações, nós temos o Tiago dizendo que nós devemos pedir a Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. O fato de Tiago mencionar Deus no texto e na situação evoca que isso não é e não provém, não é inerente dos homens. Espírito de discernimento, sabedoria não provém de mim mesmo. Eu não posso pegar um livro e estudar um livro e achar que com esse livro eu vou me tornar sábio. Isso vem estritamente das mãos de Deus. Sabedoria vem estritamente das mãos de Deus. Salomão, quando Deus vira para ele e fala assim: meu filho, você pede o que você quiser. Pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. Salomão já tinha espírito de discernimento, porque ele pediu sabedoria. Ele poderia pedir qualquer coisa que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria e Deus superabundou Salomão em sabedoria. Isso significa que Salomão, teve uma vida estritamente perfeita e ele soube utilizar esse dom de forma correta? Não, nós conhecemos a história de Salomão. Mas Tiago, ele coloca Deus como único ser divino que pode conceder sabedoria ao homem. E ele diz mais, que a todos dá livremente de boa vontade. Em algumas traduções diz que em nada lhes impropera, ou em nada O sentido é de que a palavra impropera é porque é mais utilizada nos textos. Aqui está sendo traduzida de boa vontade. Mas o sentido é o seguinte: eu vou até o Hélio e peço ao Hélio um dinheiro emprestado. O Hélio me empresta esse dinheiro, eu utilizo esse dinheiro, não devolvo esse dinheiro para o Hélio porque ele não me cobra. Ele não faz questão de me cobrar. Isso daqui é muita coisa, né? Queria ver quem é que está emprestando dinheiro aí sem pedir de volta, né? Não. Mas dentro do sentido do texto é assim: você vai, pede sabedoria a Deus, Deus te dá sabedoria, Deus te dá bênçãos, e você não deve se sentir acanhado em pedir bênçãos a Deus ou em pedir sabedoria a Deus, porque Deus não vai virar para você e falar assim: poxa, semana passada eu te dei, por que você está me pedindo de novo? Semana passada eu te emprestei, por que você vem aqui de novo me pedir? Ele não nos constrange quando nós nos prostramos diante dele e quando nós dirigimos em oração até ele e fazemos o nosso pedido. Ele não nos constrange, ele dá de boa vontade e isso lhe será concedido. Não é algo que depende de eu fazer alguma coisa, cumprir uma listinha de afazeres para que Deus me dê sabedoria. Não. De boa vontade lhe será concedida. Só que Tiago, ele coloca alguns poréns nessa questão, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque esse texto tem sido muitas vezes utilizado para dizer que nós não podemos duvidar, ou que nós não podemos clamar a Deus com o coração suplicante e muitas vezes receosos da resposta divina. Olha só. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago não está falando que nós não podemos duvidar, a dúvida sincera,
A dúvida que provém de um coração que sabe e está debaixo da providência divina. Nós não estamos tratando aqui, irmãos, de um homem ímpio que duvida de que Deus possa fazer alguma coisa. E é justamente contra esta pessoa que Tiago fala. Um homem que, quando a bonança vem, ele está feliz, ele rende glórias a Deus, ele agradece a Deus, ele fala que Deus é tudo na vida dele, ele diz que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo. Mas na primeira oportunidade, quando vem a prova, blasfema contra Deus, injuria Deus, questiona Deus, como se Deus devesse, ou tivesse, no mínimo, uma certa obrigação de nos responder alguma coisa. Esse homem, sim, que à medida em que a vida o leva, ele age de forma diferente. A fé dele é o quê? Vacilante. É um homem dúbio. Inclusive, ele utiliza aqui um pouco mais para frente, no verso 8, uma mente dividida. Uma mente que age de acordo com o que acontece. Se minha vida vai bem, eu estou feliz, eu estou indo para a igreja, estou alegre, estou agradecendo a Deus, dizendo que Deus é maravilhoso, mas a partir do momento em que surge uma bolha no meu pé, pronto, acabou. É motivo para esbravejar contra Deus e tudo mais. Então, Tiago não está falando que nós não podemos, em nosso íntimo, questionar, clamar a Deus, porque isso, irmãos, faz parte de um relacionamento saudável com Deus. Imagine só se Deus fosse um ser tão incisivo dessa forma, que ao eu apenas questionar Deus, Deus virasse para mim e falasse assim: escuta aqui, quem é você, rapaz? Apesar de que ele faz isso com Jó, Jó questiona, levanta assim: pô, Deus, olha, onde é que você estava quando eu criei? Mas é pedagógico, apesar de que, né, também tem Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Da mesma forma como ondas que vêm e vão. Esse homem, e Tiago continua: não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, porque a qualquer coisa, qualquer motivo, ele duvida de Deus. Ah, não, Deus não me ama. Deus não deseja meu bem. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esta sentença pode ser lida por si só, visto que ela fala em termos gerais dos hipócritas. Como nós bem dissemos, enquanto tem bênção, é bênção, né? É alegria. Nossa, é muito prazeroso estar na presença de Deus quando as coisas vão muito bem. Mas, a partir do momento em que começa a acontecer alguma coisinha ali, meio... A partir do verso 9, Tiago, ele trata de duas questões que aparentemente eram um problema para os cristãos a quem ele endereça a sua carta. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Aqui Tiago não está falando de dinheiro, tá, gente? Quando ele diz de elevada posição. Tanto a chamada que Tiago dá no irmão de condição humilde, ele está tratando de pessoas que são realmente pobres, porque a pobreza é uma condição de provação na vida do crente e na vida de qualquer pessoa. Mas o fato de se orgulhar está
porque pensa junto comigo, se nós formos entender literalmente que em ambos os casos Tiago está falando de dinheiro, de prosperidade, como é que Deus está mandando o sujeito se orgulhar quando ele estiver rico? Se orgulhar quando estiver rico? Mas não é isso que Tiago está dizendo. A elevada posição em oposição à humildade nessa terra é a elevada posição de termos sido feitos filhos de Deus. Essa é a elevada posição, que excede qualquer riqueza neste mundo. Qualquer carro, casa, trabalho, estudo, absolutamente tudo o que o apóstolo Paulo tinha e que reputou como lixo. Tudo aquilo que ele havia aprendido, toda a sua erudição, tudo aquilo ele reputava como lixo por causa da glória futura, por causa da salvação em Cristo, por causa do céu, irmãos. Então o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. E aqui a condição humilde é que todos nós fomos nivelados diante de Deus. Não existe rico, não existe pobre, não existe gentio, não tem grego, não tem judeu, não tem ninguém. Estamos todos nivelados, carecemos da glória de Deus, da presença de Deus e de salvação. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. E aqui uma advertência para aqueles que mantêm a sua fé, mantêm a sua sede neste mundo, em detrimento das coisas celestiais, em detrimento da vontade de Deus. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aqui no verso 13, irmãos, nós iniciamos mais uma etapa da ordem das provações e do sofrimento. Quando alguém for tentado em meio à provação, uma experiência, uma ilustração, você é um pai de família, você perdeu seu emprego e você é abordado por uma certa pessoa e essa certa pessoa te chama para trabalhar com ela. Só que essa pessoa é um agiota. Ela empresta dinheiro, inclusive é crime, né? Não somente, né? A agiotagem, ela não é algo bom a se fazer, nem aos olhos de Deus e nem aos olhos dos homens. Mas esse homem te chama para trabalhar com ele. Ele te chama para você cobrar as pessoas que devem. E nós sabemos muito bem que a prática da agiotagem, ela tem suas características maléficas, principalmente na parte de cobrança. Esse homem, ele é tentado em meio à provação e também é provado. Por que ambas as coisas? Porque a provação, ela pode se transformar numa tentação. De qualquer maneira, Tiago, ele excusa Deus da tentação. Deus prova. E a provação, nós já dissemos no estudo anterior, ela vem para retirar de nós o bem. Fazer brotar em nós o bem.
A provação é grande, esse homem recebe uma boa quantia em dinheiro. Olha, eu te pago tanto, você trabalhar comigo. Ele pensa nos filhos, ele pensa na esposa. E ele não aceita trabalhar com isso. Ele foi provado? Foi provado. Só que, irmãos, existe uma coisa e uma diferença bem pequena. Quando Tiago ele trata da tentação, ele diz que em meio à provação, nós podemos ser tentados por conta da concupiscência do nosso coração. Por que a provação ela pode se transformar numa tentação? Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, por ser santo, por ser reto, por ser justo. Nós podemos. Deus não pode ser tentado. E Deus também não pode tentar ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Tiago não cita Satanás aqui. Isso não é uma curiosidade, não é isso daqui não está à toa aqui. Sabem por quê, irmãos? Nós somos ensinados e muitas vezes somos levados a entender que nós nascemos ou neutros ou bons e a sociedade nos corrompe. E a sociedade coloca dentro de nós a maldade. O problema, irmãos, não é o meio em que vivemos. Vou até utilizar a citação que o Hernandes Dias Lopes fez. Você pode, uma criança ao nascer, você pode pegar essa criança, colocar essa criança dentro de uma redoma de vidro, proteger essa criança de absolutamente toda a influência, mas o mal está lá dentro. Por quê? Porque o mal já nasce com o ser humano. O nosso coração nasce inclinado para o mal. O nosso DNA, irmãos, está degenerado. Portanto, não é aquilo que vem de fora que nos faz mal, é a própria coisa aqui dentro, no nosso coração. Enganoso, pesaroso, que trama, que maquina, que ofende, que deseja o mal, todas essas coisas. Portanto, ao passarmos por provações, devemos clamar a Deus por sabedoria, porque é a sabedoria que nos fará discernir e não enveredar o nosso coração pela própria concupiscência dele. Percebe, irmãos, que quando nós tratamos de concupiscência, nós estamos tratando da mesma forma como Jesus tratou no Sermão do Monte. A lei fala que aquele que adulterar, esse pecou, né? Pois eu digo mais. Aquele que olhar com um olhar impuro, com um olhar de desejo para a mulher do próximo, esse adulterou. Portanto, o pecado e a tentação, ela não se expressa única e exclusivamente em ações externas, mas no nosso próprio coração e na nossa própria mente. Por isso que o trabalho do Espírito Santo é um trabalho que leva uma vida toda até sermos glorificados. A santificação não é uma obra que ela começa quando nós descemos as águas batismais e no outro dia nós estamos prontos, ou exatamente na mesma hora. Porque, irmãos, essa água aqui não tem poder nenhum. Isso é um sinal público. Apenas um sinal público de que nós aceitamos Cristo. E um sacramento, o batismo. Mas essa água aqui não tem poder nenhum. Eu posso me batizar hoje, levantar e ir para casa e continuar a mesma vida que eu tenho, inclinado à minha própria concupiscência. Se não houver, irmãos, o trabalho do Espírito Santo em nosso coração, nós sempre seremos levados à prática do mal. Não haverá vitória. Não vai ter vitória em nossa vida.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Eu não sei o que te atrai e te seduz, mas seu coração sabe, sua mente sabe. Nós não estamos tratando aqui de Satanás. Satanás só prepara o campo. Mas a seduzência, né? A sedução, ela é provocada pelo nosso próprio coração. E muitas vezes nós falamos, nossa, o diabo é maligno, o diabo é astuto. Quem não sabe disso? Até você, na sua inclinação, sabe que o diabo é maligno, astuto, está aí para poder devorar mesmo. Mas Tiago não fala de Satanás aqui, ele fala do nosso próprio coração, irmãos. Guardar o nosso próprio coração é algo que não compete única e exclusivamente a nós. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa habilidade. O nosso coração não é trancafiado a 7 chaves por nós mesmos. Isso tudo é uma obra que é feita em nós. A salvação é por nós, santificação em nós e a prática de boas obras através de nós. Então, esse desejo, tratando da cobiça, a cobiça ela é a mãe do pecado e a avó da morte. Olha só. Então, esse desejo, essa cobiça, tendo concebido, dá à luz. Aqui ele usa a metáfora da gravidez. Você imagina um homem que está andando pela rua, ele se encontra com uma mulher muito bonita, muito atraente. Aquela mulher não é dele, eles nunca se viram, não se conhecem, mas aquela mulher o seduz, o arrasta. Ele vai para a casa daquela mulher, os dois se deitam. Depois de 9 meses a mulher tem um filho. O filho nasce, cresce, desenvolve e no futuro ele mata o pai. É o que Tiago está falando aqui. É um enredo horrível, horrendo. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Porque não existe nenhum outro futuro dado ao homem que é vendido à própria concupiscência, que não tem em sua vida a atuação do Espírito Santo, senão a morte. E isso aqui nós não estamos tratando de um pecado, nós estamos falando de uma vida de pecado. Nós estamos falando de uma vida voltada à concupiscência do próprio coração, do próprio ser. E no verso 16, Tiago diz o seguinte: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Muitas pessoas, irmãos, falam que Satanás abençoa. Satanás não abençoa não, tá? Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que Satanás abençoa. Não tem. Se a gente pensa dessa forma, se nós crescemos, talvez, ouvindo alguma coisa parecida, nós temos que tirar isso do nosso entendimento. Satanás não abençoa ninguém. Não existe isso na Bíblia em nenhum canto. Mas existe o que Tiago está dizendo aqui. Não se deixem enganar. Reflita, irmão. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva vem de quem? De Deus. Todo dom perfeito vem de quem? De Deus. Não vem de Satanás. Satanás não abençoa. Satanás não dá boas dádivas. Satanás não concede bênçãos. Satanás não tem poder para isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, uma clara referência à criação de Deus, sol, lua, estrelas.
Deus, a fonte de toda a criação, de onde emana vida, de onde emana graça, de onde emana a própria luz. O sol, a lua e as estrelas são incomparáveis à luz que provém do trono da graça de Deus, a luz que provém do próprio Deus. Por isso, Tiago chama Deus de Pai das luzes. E adiciona ainda mais que não muda. Lembre-se do homem dúbio, do homem de mente dividida, que pode mudar, que vai mudar por conta da concupiscência do seu coração, mas Deus não muda. E diz mais, como sombras inconstantes. O sol está 9 horas, a sombra de um jeito. 11 horas, de outro jeito. Meio-dia, a sombra é de outro jeito. Tiago diz que a luz que provém de Deus não muda como essas sombras mudam e são inconstantes, são imperfeitas. Por sua decisão, ele nos gerou. E aqui, irmãos, nós não vamos tratar como se Tiago estivesse falando da criação do mundo, tá? Porque se nós formos falar da criação do mundo, no final do texto, diz que nós, a fim de sermos como que os primeiros frutos da criação, e nós não fomos os primeiros frutos da criação. Nós somos o último fruto da criação. Aqui, Tiago não está falando de criação, ele está falando de regeneração. Por sua decisão, ele nos gerou em Cristo. Por sua decisão, ele nos salvou. Pela palavra da verdade, o evangelho que provém de Cristo e de seu sacrifício. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. A partir da salvação, irmãos, Deus começa um processo de recriação. A partir da salvação, Deus começa o projeto dele de redimir a sua criação. Primeiro começando pelo homem e depois por todas as outras coisas criadas. Com isso, Tiago termina dizendo que ele nos gera através do evangelho, através da salvação. Foi decisão de Deus. Deus poderia muito bem, em sua infinita grandeza e infinito poder, Deus poderia ter exterminado Adão e Eva e criado outro casal. Ele poderia ter deixado, talvez, o próprio casal e a descendência dele sem salvação. Poderíamos estar aqui, irmãos, vivendo, morrendo, da mesma forma como muitos acreditam que não existe resposta de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. A vida é um constante nada, a gente vive para os prazeres. Nós vivemos para satisfazer as nossas próprias vontades, a concupiscência do coração. Sendo que o caráter principal da vida e da recriação do homem é para glorificar a Deus. Portanto, Tiago encerra aqui, dizendo que foi decisão de Deus. Foi Deus quem decidiu nos gerar através do Evangelho, nos recriar, começar a nossa redenção pelo Evangelho, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Com isso, irmãos, nós podemos aprender algumas coisas deste texto. De que se em momentos de tribulação, de prova, de inconstância, nós temos sido levados como a onda do mar de um lado para o outro, como se fôssemos pessoas que não têm Deus, como se fôssemos pessoas que não têm um norte, pessoas que blasfemam contra Deus no mínimo trupicão na vida. Nós devemos clamar a Deus por sabedoria. Não existe nenhum outro ser,
Não existe nenhuma outra prática que nos faça ter sabedoria, senão clamar ao próprio Deus, que pode dar essa sabedoria. E que, por ser a fonte de toda sabedoria, nos dá com alegria. E em nada nos constrange ao pedirmos. Portanto, irmãos, ao pedirmos sabedoria ao nosso Deus, clamemos com fé, voltando nossos pensamentos não para a nossa fraqueza, não para a nossa concupiscência, mas para aquilo que Deus pode e quer operar em nosso coração, para que isso se fortaleça, para que a sabedoria seja gerada em nós através da vontade de Deus, para que consigamos discernir qual é a vontade de Deus em meio ao sofrimento, em meio à provação. Que a vontade de Deus, que é nos conceder essa sabedoria, irmão, seja verdade em nossas vidas. Da mesma forma, e o mesmo Deus que concedeu sabedoria a Salomão é o mesmo Deus que nos promete, se nós pedirmos sabedoria a Ele. É o mesmo Deus. Esse Deus não muda, porque o próprio Tiago disse que não existe sombra de dúvidas sobre a personalidade de Deus. Ele é o mesmo, aquele mesmo Deus que falou com Salomão: pede e eu vou te dar o que você quiser. Salomão pede sabedoria e Deus dá sabedoria. Clamemos ao nosso Deus, irmãos, sabedoria todos os nossos dias, porque somente através da sabedoria que vem do nosso Deus nós vamos passar pelas provações, nós vamos vencer as provações e seremos aprovados. Eu pulei isso? Não acredito. Não pulei não. Acho que eu misturei algum texto na minha cabeça aqui, isso geralmente acontece. Irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, depois da oração a gente... A palavra a palavra no original é usada até como duas almas. Como se o homem tivesse duas almas vivendo no mesmo... Duas pessoas vivendo no mesmo corpo, digamos assim, e que essas duas pessoas brigam a partir das circunstâncias. Oremos. Santo e eterno Deus, que habita nos altos céus, santificado e glorificado seja o teu nome. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, que nos ensina, nos admoesta, a sempre, ó Pai, em meio às provações e às tentações, buscarmos de Ti sabedoria. Portanto, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, clamando a Ti por esta sabedoria, clamando a Ti pelo espírito de discernimento, clamando a Ti, ó Deus, para que as provações que vêm de Ti, para nos aprovar e para glorificar o Teu santo nome, sejam vencidas pela força que vem de Ti, ó Deus. Sejam vencidas pelo poder e pelo espírito de discernimento que o Senhor quer e deseja dar a cada um de nós. Nos leve para os nossos lares, nos conceda uma boa semana de trabalho e estudos ao Seu lado. São essas bênçãos que nós pedimos agradecidos por Jesus. Amém, Senhor.
teu perdão.